Então, quando a gente fala de prótese sobre implante, e aí eu falo assim, olha, eu preciso de saber, né, basicamente são dois pilares que a gente precisa de saber quando a gente trabalha com prótese sobre implante. Quais são os dois pilares? O pilar implante e o pilar componente protético. Olha, se eu trabalho com um determinado tipo de implante, eu tenho que saber qual componente protético que eu vou escolher para trabalhar ali com aquele implante. Então, hoje no mercado, a gente sabe que existem três tipos de conexões protéticas, três tipos de implantes que a gente usa. Aqui estão os três tipos de implante. Nós temos um implante Cone-Morse, hexágono interno e hexágono externo, hexágono interno e o Cone-Morse. E aí, esses tipos de implante, esses três tipos de implante, nós temos os componentes protéticos relacionados a essas conexões protéticas. E aí eu pergunto para você, qual conexão protética que a gente deve escolher para trabalhar em área estética? Qual conexão protética que a gente deve escolher para trabalhar ali em área anterior? E aí, para eu responder essa pergunta, a gente deve lembrar e a gente deve entender como que acontece o processo de adaptação protética desses componentes protéticos em relação à plataforma do implante. Como que esses componentes protéticos aqui, eles são adaptados nessa plataforma. Então eu vou mostrar isso daqui para você. Opa! Vou mostrar aqui para você agora, veja bem. Então, como que a gente pode estar fazendo? Vou passar aqui, ó. Como eu posso ter sucesso em implante na área estética? Como que a gente pode ter esse sucesso? Então, só para você entender que, via de regra, eu vou mostrar isso aqui agora para você, para a gente trabalhar com prótese sobre implante, normalmente, olha o que eu estou falando, normalmente, a gente usa de uma forma bem simplificada essas três conexões. Como que a gente usa essas três conexões? A gente utiliza a conexão de hexágono externo para prótese múltipla em região posterior. A gente utiliza o hexágono interno para prótese unitária em região posterior. E a gente acaba utilizando o implante do tipo Cone-Morse para áreas estéticas. Então você está falando que você usa única e exclusivamente o implante Cone-Morse hoje para a área estética? Normalmente sim. Normalmente sim. Ah, mas você usa então para prótese múltipla posterior o hexágono externo? Nem sempre, mas ele é indicado para essa região. Ah, mas você usa então o HI, hexágono interno, para a região posterior? Sempre é assim? Não necessariamente. É uma indicação desse tipo de conexão. Tanto é que esse tipo de conexão aqui, ele pode ser indicado para unitária posterior. Esse daqui, múltipla posterior, unitária anterior, e aqui, ó, múltipla anterior, eu vou mostrar para você também que você pode trabalhar com implante do tipo Cone-Morse. Múltipla anterior. Só que eu também posso trabalhar com unitária posterior com implante do tipo Cone-Morse. E eu posso trabalhar também múltipla posterior com implante do tipo Cone-Morse, mas eu quero mostrar para você que o motivo pelo qual a gente acaba trabalhando com implante Cone-Morse em área estética. Esse é o tipo de implante. Quando a gente fala em implante, estou falando de conexão, e a gente deve saber não apenas da conexão, mas a gente é importante saber, às vezes, ali das medidas do implante. Aí você vai e fala assim, ah, mas eu vou fazer a reabilitação protética, para que eu quero saber de medida de implante, né? Para que eu quero saber de comprimento e diâmetro de implante? Porque se der algum problema, você sabe o que está acontecendo ali. Muitas vezes o meu paciente tem pouco remanescente ósseo em espessura e o cirurgião vai lá e coloca um implante de diâmetro convencional, diâmetro regular, vamos dizer assim, em vez de colocar um implante de diâmetro um pouco reduzido, diâmetro estreito. E aí você tem uma perda óssea vestibular ali e você não sabe o que está acontecendo. Muitas vezes foi a escolha do diâmetro do implante errado que acabou proporcionando um tipo de perda óssea. E aí o seu paciente acaba tendo um prejuízo estético e você não sabe o que está acontecendo. Então, você também, protesista que fez o planejamento ali cirúrgico e protético do seu caso, você deve saber o acompanhamento do seu paciente, você deve saber o que está acontecendo para o paciente ter aquele resultado ao longo de alguns anos, né? Ao longo de alguns anos. Porque quando ele for colocar a prótese lá, ele vai colocar com você,
E aí, se aquela prótese der um problema e o paciente pensa problema protético, não problema lá do implante, ele vai te procurar para resolver esse problema e você deve entender bem o processo. Tudo bem? Então, veja bem aqui, como eu falo de implante, eu acabei de mostrar aqui a conexão protética que a gente trabalha em área estética e eu vou mostrar aqui para você porque a gente escolhe esse tipo de conexão. Aqui é um modelo esquemático mostrando a adaptação de um componente protético ao implante do tipo hexágono externo. Aqui nós temos um hexágono localizado externamente à plataforma desse implante. Eu tenho aqui um tipo de modelo de um hexágono interno. Eu tenho aqui um hexágono localizado internamente à plataforma do meu implante. E aqui nós temos a adaptação de um componente protético ao implante Cone-Morse. Então, dessa forma que a gente trabalha, via de regra, a gente acaba trabalhando com o implante hexágono externo, hexágono interno, com a prótese direto na plataforma desse implante. E quando a gente trabalha com o implante Cone-Morse, eu vou mostrar isso agora para você, a gente acaba usando um componente intermediário, significa dizer que vai ter esse componente intermediário que vai estar localizado entre o implante e a prótese vai ser adaptada nesse componente intermediário aqui. Então, é assim que a gente utiliza esse tipo de implante, o implante Cone-Morse, normalmente com um componente intermediário. Já hexágono interno, externo e interno, a gente acaba usando o componente direto ali na plataforma do nosso implante. Tá bom? Então aqui é só para você ver um modelo esquemático também, mostrando a adaptação. Imagina bem aqui, é um hexágono externo, um hexágono interno, e você consegue verificar, veja bem aqui, ó. Vou voltar uma imagem para você ter essa percepção aqui, ó. Veja, a gente consegue ver uma desadaptação entre o componente protético e o implante. Veja. Eu consigo ver essa desadaptação. Essa desadaptação entre o componente protético e o implante, em virtude das forças oclusais que a gente acaba tendo, obviamente por conta da utilização da prótese, essa desadaptação aqui pode gerar nessa área de gap proliferação bacteriana. Isso daqui também pode gerar tensão. A tensão ela acaba sendo deslocada aqui para essa região próximo da crista óssea marginal e isso vai me gerar perda óssea periimplantar. Então, o gap que é gerado aqui é uma área, é um nicho onde eu vou ter uma proliferação, corro o risco de ter uma proliferação de bactéria aqui nessa região. E essas bactérias podem favorecer aqui a perda óssea ao redor do implante, perda óssea periimplantar. Aí agora eu pergunto para você, isso daqui a gente vê acontecer muito em implantes do tipo hexágono interno e externo. Se você tem isso em implantes do tipo hexágono interno e externo, você colocaria esse tipo de implante onde eu corro o risco de ter uma perda óssea periimplantar. Você colocaria esse tipo de implante em área estética? E aí, se você for ver a evolução aqui da implantodontia, a gente, mesmo a implantodontia, esse modelo esquemático aqui, ó, eu mostro para você que não tem gap nenhum aqui entre o componente protético e o implante aqui. Não existe esse gap. Então, nós temos dois fatores que a gente pode observar aqui. Uma, ausência de gap. Um outro fator é que o componente protético aqui, ele normalmente é do mesmo tamanho, mesmo diâmetro quando comparado ao implante. Se ele tem esse mesmo tamanho, quando eu tenho as forças oclusais aqui sendo direcionadas para o longo eixo do implante e também essa força pode ser direcionada aqui para a região marginal do meu implante e essas tensões que são geradas aqui na crista óssea marginal também vai favorecer a perda óssea periimplantar. Então, força sendo direcionada para a crista óssea marginal, perda óssea. Bactéria aqui presente, perda óssea. E aí se eu olho esse tipo de conexão protética que a gente observa no implante do tipo Cone-Morse, essa daqui é uma característica do implante Cone-Morse, mais uma vez,
e essa daqui é uma característica do implante de hexágono interno e externo. Quando a gente vê aqui no implante Cone Morse, uma coisa é que eu não tenho mais essa presença de gap, que vai gerar ali uma proliferação bacteriana, e eu não tenho mais essas forças sendo dissipadas para a área marginal do implante. Se a força ela é dissipada para a área mais central do implante, eu não corro o risco de gerar tensão aqui na minha crista óssea marginal. Não corro esse risco. Se eu não tenho essa tensão gerada ali na minha crista óssea marginal, eu preservo o meu osso ao redor do implante, e por isso é mais interessante, é mais previsível a gente acabar utilizando esse tipo de implante em área estética. Então agora você está entendendo porque a gente acaba utilizando esse tipo de conexão em área estética. Essa é uma questão.